15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Porém enviaram após eles homens até Laques e o mataram ali. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram em Jerusalém junto a seus pais, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seus pais. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Olha, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para os nomes, amém? Então, o escritor aqui, ele vai se voltar novamente para falar a respeito, né, dos reis de Judá. O livro dos reis volta-se novamente a ensinar o que estava acontecendo em Judá. Depois da morte de Joás, o seu filho Amazias torna-se o novo rei do Reino do Sul. Torna-se um dos governantes mais agressivos de Judá e restaura um pouco do seu prestígio. Nessa batalha aqui contra os Edomitas, né, ele executou uma grande vitória. E para isso, ele constituiu um grande exército. E aqui nós temos algo interessante, porque Deus vai intervir. Mas antes disso, ele executou aqueles que assassinaram o seu pai e ganhou uma batalha memorável contra Edom. É interessante que quando vai narrar aqui que ele executou aqueles que assassinaram seus pais, ele deixou vivo, né? Versículo 6 do capítulo 14 de 2 Reis diz: Porém, os filhos dos assassinos não matou, segundo o que está escrito na lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Isso é algo que nós temos que deixar bem claro aqui, amém? Porque as pessoas falam de maldição hereditária, que passa do pai para o filho. Aqui nós vemos que com relação ao juízo de Deus, e o que está proposto na lei, Deus, ele determinou que os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Agora, é claro, existe aquela questão da convivência, né? De andar nos pecados do pai, por quê? Porque conviveu com um pai pecaminoso. A situação também, onde a pessoa habita. Então, mas cada um será morto pelo seu próprio pecado. E a Bíblia diz que todos pecaram, sem exceção. A única exceção foi Jesus. Depois vai mostrar aqui que ele teve uma grande vitória no Vale do Sal. O Vale do Sal é uma planície localizada no extremo sul do Mar Morto, Sela, que passou a ser chamada de Jocteel. É a famosa Petra, uma fortaleza esculpida na rocha. A cidade servia como capital de Edom nos seus últimos anos. Então Amazias vai e vence os edomitas. Ele mata 10.000 e captura 10.000. E é interessante, ele vai levar esses 10.000 para um penhasco e vai precipitar todos os 10.000 de lá e eles vão morrer também. Amém? Então é importante nós sabermos disso aqui. Nos seus últimos anos, Amazias se tornou muito autoconfiante e promoveu uma guerra contra Israel. E esse problema da autoconfiança, irmãos, olha, nós não podemos nos estribar no nosso próprio entendimento. Nós temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração. Este é o conselho de Salomão em Provérbios, amém? Nós precisamos ter muito cuidado, nós não podemos nos enojar quando formos repreendidos pelo Senhor. Então nós temos que ser sempre pessoas ensináveis, amém? Então, nos últimos dias de Amazias aqui, ele se tornou autoconfiante, porque ele teve uma grande vitória, né? Algo que os reis passados não conseguiram, ele conseguiu, e ele foi fazer, sabe o quê? Guerra contra Israel. E é interessante, porque aqui nessa guerra contra Israel, ele vai perder, ele vai ser capturado e depois vai ser morto, como é narrado aqui. Amém?
Então, nós vamos ver aqui nomes parecidos, né? Como Amazias, um rei, e tinha outros Amazias também na Bíblia. Nós não podemos misturar, senão nós não vamos ter compreensão. Vai dizer que ele era filho de Joás, certo? E ele começou a reinar, né, no 2º ano de Joás, filho de Jeocás. E ainda o seu filho vai ser chamado Azarias, que vai ser o rei Uzias na época do profeta Elias. Então é muito importante nós atentarmos para isso, para nós sabermos também posicionar os livros proféticos. Então, se você quiser estudar um pouco mais sobre o reinado, a vida de Amazias, procure conhecer um pouco mais a respeito desse rei, que também serviu a Deus parcialmente e isso desagradou o Senhor. Por isso que ele foi derrotado. Ele pegou aqui os deuses de Edom e levou e foi adorar e se prostrar diante desses deuses. E um profeta vai confrontar ele. Porque você está servindo deuses que não pôde salvar nem mesmo o seu próprio povo. Então, às vezes, Deus nos dá a vitória e nós, ao invés de adorarmos a Deus e servirmos a Deus, nós começamos a nos apegar às coisas que Deus nos deu, às vitórias que nos foram dadas. E isso vai afastar o nosso coração de Deus, vai trazer autoconfiança. E isso é muito perigoso para o cristão. O cristão deve confiar num só, que é no seu Deus e na vitória que Jesus Cristo conquistou na cruz. Amém? Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E tudo que o cristão for fazer, seja por palavras, seja por atos, ele deve fazer em nome do Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Hoje à noite quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro. Teremos nosso culto de celebração, começa pontualmente às 18 horas. Chegue um pouco mais cedo para nós termos comunhão. Procure não chegar atrasado. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.